Sempre é muito bom podermos voltar a fazer um bate-papo aqui, bacana, legal, que tenha significado na nossa vida, para que nós possamos todos poder caminhar um pouquinho melhor sobre o entendimento do porquê nós viemos para cá. E sempre nos é assim uma alegria muito grande poder ver que muita gente escolhe iniciar a sua semana, principalmente até num fim de ano como esse que nós estamos, com esse inverno glacial de Piracicaba, em que nós podemos, pelo menos por alguns minutos, pensarmos juntos sobre esses mesmos significados profundos. Mas não somente é um convite para que a gente pense em si, mas reuniões como essa também nos são essenciais para que a gente faça uma avaliação do porquê a gente abraça o Espiritismo. Muitos de nós vai atrás de uma igreja, de um culto religioso, de um local conhecido como de religiosidade, para encontrar guarida nos seus anseios que são eminentemente materiais. As dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento, e até talvez, se nós pudermos fazer um adendo um pouco melhor, quando nós falamos principalmente sobre a doutrina espírita, que alguns de nós procuram uma certa cura, um milagre para os problemas que nós temos, principalmente do ponto de vista físico ou psicológico. E o Espiritismo em si, ele não foi feito para isso. O seu contexto maior é que nós possamos conhecermos todos sobre aquilo que nós somos atualmente, qual o degrau evolutivo em que nos encaixamos, para que a gente possa caminhar um pouco melhor na direção daquele que é o nosso modelo e guia, conhecido como Jesus. Quando passamos a compreender com profundidade o significado de Cristo na nossa vida, nós entendemos o Espiritismo como consequência, já que o Espiritismo em si é o cristianismo redivivo. E por isso nós faremos uma reflexão na noite de hoje, falando sobre um tema que é importantíssimo para todos nós: amor como terapia. Primeiramente, tentando entender o significado da própria palavra amor, que é uma das contidas no título dessa nossa reflexão, que do ponto de vista prático foi o único exemplo ou a única palavra na qual Jesus tentou nos ensinar do ponto de vista da sua vivência. Ele veio para cá, não nos ensinou nada além do que o fato de que cada um de nós deveria de amar na sua vida o máximo que conseguisse. Mas também é importante que nós tenhamos o cuidado de avaliar a segunda palavra contida nessa sentença dessa nossa reflexão, que é a terapia. Já que todos podemos observar que a humanidade em si evoluiu de uma maneira tão vertiginosa, do ponto de vista intelecto-moral, que tudo se tornou mais ou menos fácil para todos nós. Já não nos é necessário aquelas forças hercúleas que nos desgastavam o físico de uma maneira um tanto quanto mais tremenda. E todos passamos a compreender que as facilidades da vida deixaram a nossa vida um tanto quanto mais tranquila. Só que, ao mesmo tempo que todas as facilidades que nós pudemos encontrar no desenvolvimento da sociedade do ponto de vista tecnológico, sobrou-nos apenas nós mesmos para a gente poder lidar. E aí é que está o pepino. Porque nunca se viu na história da humanidade tanta gente perdida, tantas pessoas procurando uma terapia para tentar se encontrar. Porque nós perdemos o nosso endereço íntimo, o endereço de qual o caminho a ser seguido, principalmente quando observamos que os nossos passos deveriam de ser seguidos no passo de Cristo. E aí nós vemos até hoje quantas crianças abarrotando consultórios de psicologia, o que no meu tempo era uma coisa até um tanto quanto estranha. E também as outras pessoas perdidas sobre as questões essenciais de sua própria vida. Com certeza nós poderemos até nos perguntar o que é que nós queremos com o Espiritismo. E se está alinhado às nossas necessidades materiais, nós deveríamos de reorganizar a nossa rota para que nós possamos nos alinhar aos caminhos de Cristo. E hoje é essencial para a gente poder fazer esta avaliação íntima para ver se nós precisamos fazer uma forcinha
para tentar compreender qual o caminho certo a se seguir. Mas quando falamos sobre o amor em si, talvez o amor seja essa nossa busca íntima que todos nós, sabe-se lá desde quando nós procuramos, quando tomamos consciência de nós mesmos, é muito interessante porque é necessário que nós passemos a avaliar se o significado do entendimento desta palavra na nossa vida, se ele está alinhado com o verdadeiro significado do amor de Cristo. Porque na última ceia, Jesus deixou o seu último ensinamento, que foi amar uns aos outros como eu vos amei, que eram os apóstolos que participavam da última ceia. E claro que nós precisaremos compreender se nós temos a capacidade de amar não somente a nós mesmos, mas aos outros da mesma maneira que Jesus também amou quando veio para cá. Nós podemos até dizer que a amorosidade para nós tem até um entendimento um tanto quanto subjetivo. Porque nós falaremos, alguns de nós, que o amor é uma coisa simples. Todos passamos pelo chamado amor, nós sabemos o que é e é até um tanto quanto fácil. Frequentamos semanalmente, por exemplo, um centro espírita, que pode ser esse ou outro qualquer. E é claro que nós falaremos que todas as vezes que nós nos dirigimos a um centro espírita como esse em específico, as pessoas nos atendem super bem, nós sentamos e nos sentimos bem, as pessoas são relativamente gentis conosco, nós escutamos palestras que têm como cunho de fundo todo assunto que seja discutido, a amorosidade, nós vamos para o passe e é uma doação de amor, e aí nós achamos que talvez essa seja uma coisa muito simples, sempre nós temos quando buscamos o amor. Outros dirão que o amor é extremamente complexo. E eu fico nesse segundo time. Justamente porque existem várias facetas para que nós passemos a entender o significado do que é o amor em si. A divindade foi tão sábia que também segmentou o significado do amor na nossa vida sob vários ângulos. O que eu quero dizer? O amor de pai, o amor de filho, o amor de mãe, o amor de relacionamento entre pessoas no seu íntimo, vários tipos de amores, o amor fraternal, o amor entre colegas, o amor sobre vários aspectos. E todos nós estamos inseridos nessa miríade de amores que depende muito mais do contexto nosso evolutivo, do que precisamos aprender, do que o que acontece aí no exterior. E nós passamos a fazer um retrospecto de tudo aquilo que a gente já viveu para tentar observar que tipo de amor a gente já pôde experienciar para compreender que foi mais um tijolinho no nosso entendimento íntimo sobre o significado do que são essas coisas que nós chamamos a amorosidade. E nisso eu vou fazer uma pequena pausa. E eu convido todos a pensarmos e avaliarmos naquela figura que uma vez na nossa vida foi muito importante e interessante, diria até que marcante. Ai, a figura do primeiro amor. Gente, pense no seu primeiro amor, se você assim um dia teve. Obviamente todo mundo teve aquela figura gostosa até que passou pela nossa vida, até um tanto quanto inocente, porque os primeiros amores são muito inocentes, como é verdade, principalmente para nós que já temos assim uns certos cabelinhos brancos, já faz muito tempo, não quer dizer que eu esteja acabado, mas um certo tempo. E aí nós lembramos, e eu lembro do meu, obviamente, daquele meu primeiro amor que um dia existiu na minha vida. E foi uma coisa tão curiosa, porque quando eu bati o olho naquela pessoa, que eu não vou falar o nome para que ela não saiba, fica como segredo, eu falei, gente, é ela. E a primeira coisa que eu fiz não foi necessariamente querer chegar nela, porque quando a gente ainda era muito inocente, a gente tinha uma certa timidez, era uma vergonha, era uma coisa difícil de acontecer. Então o mais fácil era traçar uma estratégia para poder chegar no pote de ouro. E eu pensei, gente, eu vou pegar amizade com o irmão do meu objetivo. Era um molequinho chato, complicado, mas eu falei, não tem problema nenhum. Eu vou me esforçar, eu jogo bola junto, eu empresto bicicleta, empresto bola, a gente joga videogame junto. E foi uma coisa fenomenal, porque passou-se um ano nessa tarefa.
hercúlea por sinal, mas um dia ele chegou para mim e falou assim: Rogério, você é meu melhor amigo. Aquele dia eu senti um negócio por dentro que eu falei: tá dando certo essa plantação. E ele falou assim para mim: vá na minha casa amanhã. Gente, quando ele disse isso para mim, eu quase não dormi no dia anterior. Ele falou: vá amanhã lá em casa. Eu falei: eu vou adorar brincar com você. Brincar nada, nem queria brincar. Eu vou adorar brincar com você e tal. Era muito novinho. E ele falou: vá lá. E eu fui. E obviamente que eu fui com o objetivo de achar o meu pote de ouro. E aquele dia eu estava assim, sentindo uma amorosidade por dentro, que eu queria encontrar aquele meu primeiro amor. E encontrei o meu primeiro amor naquela casinha. E foi um negócio tão legal, porque o tempo foi passando, a gente vai pegando amizade. Depois de um ano nessa mesma amizade, o primeiro encontro de mãos. Como foi bom aquele primeiro tocar nas mãos. E era muito inocente na época, né? Uma coisinha que diriam hoje, na atualidade, uma coisa um tanto quanto bobinha, mas foi muito bom. E foi mais um ano e meio dessa amizade, aquela coisa que vai e se desenrola. O primeiro selinho. Gente, nesse dia, depois de 2 anos e meio de investimento, é muita coisa boa para sentir o significado da amorosidade, como todos nós um dia sentimos. Mas tamanha inocência, a gente começa a fazer comparações. Porque naquela época era assim. Mas hoje o negócio parece que está meio de trás para frente, né? Porque a gente conhece na intimidade, depois conhece o nome, daí dá a mão e depois não sabe mais quem é, depois de uma semana. Dizem que é assim, né? Eu sou ainda da moda antiga, mas não tem problema nenhum. E nós pensamos que a arte da amorosidade sempre começa nos chamados relacionamentos. Esses encontros fortuitos que a gente nem sabe por quê, a gente busca e começa a encontrar o significado do que é amar. Mas nós poderíamos fazer até uma dinâmica hoje aqui para avaliar se nós sabemos o significado do que é o amor, porque nós passaremos por esse caminho tentando entender progressivamente em qual faixa de amorosidade a gente se encontra. Porque quando nós falamos de amorosidade, necessário é nós avaliarmos essas primeiras experiências que são muito naturais do nosso encontro no outro para saber se a gente pode ou não amar. É óbvio que depende da vida de todo mundo, depende dos nossos encontros e desencontros, mas via de regra isso acontece. Daqueles que ainda não encontraram, fiquem tranquilos que vão encontrar uma hora, não tem problema não. Quando pensamos desta maneira, nós até avaliamos que, vez ou outra, nós até nos perguntamos o que é o amor. E se chamarmos um a um aqui para dar o seu depoimento, o que você acha que é o amor? E o amor é uma coisa assim que eu sinto, e é uma coisa, e é sempre uma coisa que a gente acha que sente. Geralmente quando nós estamos num humor fenomenal de bom, porque a adrenalina do encontro em alguém que a gente acha que é uma coisa muito legal. Gente, pensem exatamente naquela pessoa que um dia você chegou na frente do juiz e falou: eu aceito. Mas parem nesse dia, por favor. Só esse dia. É muito engraçado porque quem dá uma varrida aqui de fora em quem está sentado, 90% sorri exatamente quando se fala isso. Tá certo que tem uns 10% que estão meio assim enfesados, que não tem problema nenhum, mas daqui a pouco a gente desenfesa. Mas 90% revive aquele tipo de coisa que é um sentimento íntimo que todos nós gostamos. E a gente fica até confundindo que o amor é algo que a gente sente. Por que você se juntou com uma pessoa? Eu me juntei porque eu amo, porque eu gosto, porque eu gostaria muito. E depois nós observamos pessoas que logo têm como objetivo da vida a separação. Eu não quero mais porque eu já não amo mais isso daí. E quer se separar, como é muito natural. E nós ficamos até meio confundidos de que o amor seja alguma coisa que a gente sente. E na verdade não. É algo que a gente escolhe. E por que é que eu estou falando isso?
porque nós precisamos avaliar se isso está correto ou não. Se o amor é uma escolha ou se o amor é um sentimento que depende dos fatores externos. Quando nós falamos que o amor, e partamos desse pressuposto, é uma escolha, tudo que está abaixo dele é trabalho. É trabalho, é carinho, é resiliência, é paciência, é entendimento, é às vezes você cede aqui, cede ali. É tudo que vem abaixo de uma escolha para que a gente possa entender que o nosso nível de amorosidade precisa melhorar. Quando nós pensamos na amorosidade, é necessário que nós vejamos também as duas polaridades que vivem a amorosidade de uma maneira distinta. O que eu quero dizer? As mulheres, por exemplo, que eu tiro o chapéu tranquilamente. Eu gosto muito das mulheres. Já acho naturalmente um ser mais inteligente do que nós homens. Mesmo a sociedade dizendo que as mulheres são o sexo frágil e nós homens somos o sexo forte. Eu fico até a pensar que as mulheres como sexo frágil, elas têm um papel na sua própria vida que a divindade possibilitou somente a elas desenvolver, que é a gravidez. E é muito bacana, porque nós que passamos a observar mulheres que engravidam, às vezes casais que engravidam, só que obviamente que o filho vai no ventre feminino, a mulher ela fica muito diferente. Primeiro fenômeno que ocorre, que ela fala para o homem quando eles vão se juntar, supondo que seja um casal formado de um homem e uma mulher, você é o único amor da minha vida, é o primeiro, eu só vou amar você, e aquela coisa toda. E o bobinho acredita. Depois que engravida, é a primeira coisa, ele já cai para segundo lugar. No dia que ela sabe que ela está grávida, ela experimenta um amor de uma magnitude tão distinta e maior do que a amorosidade que ela sentia por aquele que ela achava o seu príncipe encantado, que ela percebe que há algo mais profundo, é algo mais denso, o amor por um filho. Só que há uma coisa muito interessante, porque a mulher passa a experimentar esse amor distinto, tudo que ela vai fazer, ela coloca a mão no ventre, ela põe a mão na barriga para proteger, é lindo de se ver quem está vendo de fora. Falo por minha opinião própria. E à medida que aquele ser vai se desenvolvendo, é claro que a barriga da mulher vai crescendo. E 3 meses eu já olho de fora e falo, meu Deus do céu, já está grande. Mas 6 meses aquela coisa já começou a apertar. Aperta estômago, aperta intestino, aperta pulmão, aperta tudo. Não tem posição para dormir, dorme de lado, dói, incomoda, respira pouco. É uma maravilha. E ela feliz. E o homem de fora, que é o sexo forte, falando, meu Deus. Mas o tempo passa e chegam os 9 meses. Gente, eu que olho de fora, que sou o sexo forte, se a divindade chegasse para mim, viesse, Rogério, hoje a gente quer fazer aqui uma troca justa com a humanidade. Agora, a partir de hoje, os homens passarão a saber o que é o desenvolvimento de um feto no seu ventre. Você foi escolhido para ser o primeiro exemplar. Eu já falaria com Deus, passa para o próximo, eu não quero, manda para a próxima reencarnação, porque se vier para mim, a humanidade acaba em 2 semanas, tranquilamente. Evolui em espírito, nasce em outro planeta, sem problema nenhum. E eu vejo que isso é resultado da observação de que nós que somos sexo forte, gente, vocês já imaginaram um feto com as minhas características de tamanho dentro de mim? Vai sair uma hora, vai sair. Como é que sai? E tem mulher que fala, eu quero ter um filho, seja como for. Gente, eu não. Mas as mulheres dizem que são seres mais evoluídos e por isso eu tiro o chapéu para elas. Só que sempre quando há esse elan em que um casal fala, vamos nos juntar, principalmente se nós observarmos lá no passado, quando nós falamos do interior de São Paulo, era muito natural, bem lá no passado, em que a maioria da população era católica, ocorrer aquela ideia romântica de que o importante para a mulher era casar na igreja.
Casar na igreja, véu e grinalda. Tem gente que acha lindo e não tem problema nenhum. Mas isso era uma coisa que existia muito mais no passado do que nós observamos como um desejo feminino atual. Só que não era simplesmente assim um casamento e está tudo certo. As pessoas queriam se juntar, primeiro que começava a fazer uma dívida com casa, depois dívida com casamento, com a festa, e diz que festa de casamento é terrível, porque é baratinha, né? Depois tinha aluguel de roupa, depois tinha a charrete, daqueles que são um pouquinho mais assim, com vontade de casar, aquela coisa, contos de fadas, e fazia uma quantidade de dívida tão grande, viagem, né? Que isso tudo antes do casamento. E aí esse casal, ele precisava estar na frente dos sacerdotes, que fariam o ritual, para que ele perguntasse, é da sua livre, espontânea vontade que você, fulano de tal, aceita ciclana de tal, para a sua vida, tal. Gente, eu imagino um noivo que fez toda essa quantidade de dívida, ele tem uma compulsão para falar que sim, não dá nem para escolher. E sim, não dá para falar não agora, porque já está com aquela dívida lá pendurada, como é que vai fazer? Só que o mais importante não é isso, não é a brincadeira da dívida. É obviamente que ele fazia uma pergunta, é da sua livre, espontânea vontade? É uma escolha. Estar com alguém para nós sempre é uma escolha, não é um sentimento, uma sensação. E tudo que está abaixo disso é trabalho. Ah, mas e a minha vida? Eu fiquei sabendo que na minha vida é importante é trabalho, tem tantas outras coisas. Além disso, tudo que nós passamos na nossa vida, desde o trabalho que nós abraçamos, até as nossas relações familiares e aquela figura legal que a gente encontra, conhecida como moro ou bem, são para que a gente desenvolva a chamada amorosidade no nosso íntimo. É o nosso objetivo essencial, amar. E se a gente estiver fora disso, torna-se difícil a compreensão de como que nós deveríamos de viver na vida à semelhança de Cristo. E é claro que nós estamos perpassando inicialmente por esses amores que são os amores mais fáceis da nossa vida. Mas é claro que eu não vou falar somente das mulheres, porque as mulheres eu já tiro o chapéu tranquilamente, mas vou falar de nós homens também, porque coitadinho de nós, se eu não falar da gente, como é que fica? Os homens também são figuras que merecem o seu respeito, porque na arte dos relacionamentos, depois que a coisa engata e junta, porque o homem ainda tem uma compreensão tanto quanto primitiva de como é o amor, porque é um pensamento muito linear, é uma monoideia, e ele precisa começar a aprender com aquela que é mais inteligente, que são as mulheres, que são multifacetadas, pensam em vários assuntos ao mesmo tempo. Ele sempre se coloca numa situação meio complicada. Principalmente quando engatou o relacionamento, e os homens aqui vão concordar comigo, e a mulher que é mais inteligente chega com aquela pergunta para a gente: você me ama? E eu vou fazer uma dinâmica, porque temos homens aqui. Se a sua companheira perguntar para você, você me ama, o que você responde? Não responde nada? Deixa no ar? Ela que descubra? Como que é? Eu vou tentar de novo, vamos combinar uma coisa. Vocês mentem, porque assim, vocês têm que pelo menos convencer um pouco, né? Se a companheira de vocês perguntar, você me ama? O que é que vocês respondem? Gente do céu, se vocês vieram com companheira aqui, hoje vai ser dia de lavar a louça, viu? Não está convencendo nem a mim, imagina ela. Enfim, fale assim, eu amo demais, amo com vontade. Ela vai chegar nessa pergunta pra gente. Só que mulher é bicho inteligente, porque não se satisfaz com esse tipo de pergunta assim, só de cara. Ela vai continuar pensando, porque você vai responder sim, você não vai falar não nunca, né? Porque não tem nem como. Aí ela vai perguntar assim pra você: quanto você me ama? Vocês já tiveram uma parceira que perguntou quanto você me ama? Quando perguntaram um dia para mim, quanto você me ama? Eu quase assim, eu tive um ataque, porque eu não sabia nem se media, como é que media, se era em quilos, se era em metros, se era... Eu não sabia, e eu fiquei naquela porque eu tinha que responder alguma coisa.
Mas eu fiquei pensando tanto, porque mulher é bicho inteligente. Enquanto ela pergunta, ela está olhando para você. E não está olhando somente esperando a sua resposta. Ela está vendo até sua reação para ver se ela vai falar. Você está mentindo, você está falando verdade. É terrível. Na primeira a gente já falou, ufa. E na segunda ela vem, quanto você me ama? E eu vou ensinar um negócio. Para aqueles que estão com dúvida, né? Porque geralmente o homem é meio tosco assim nessas respostas. E a mulher, obviamente, não se satisfaz. Mas se ela perguntar, você responde assim. Tome nota, viu? Para depois, aqueles que não responderam que ama, não, para corrigir à noite chegando em casa. Fala assim para ela. Eu amo você, a quantidade de estrelas do céu, multiplicado por todos os grãos de areia da praia. E deixa ela fazer a conta. Não entre, deixa ela que ela se ocupa, ela vai ficar pensando. E você tá ali bem, né, na fita, porque tá ótimo, né? Só que a mulher, como eu disse, é mais inteligente que o homem. E ela não se cansa, e ela vai perguntar para você: mas por que você me ama? E você que já estava sem energia, que se saiu com uma boa dessa, você não sabe o que você vai responder. Por que eu amo porque eu amo. Só que se a gente responder assim, não é muito resposta. E aí você vai falar assim, para ver se você dá um jeito. Olha, eu amo você porque você é bonita. É a coisa que sai assim meio na hora, assim, né? Sai meio no automático. E ela fica pensando, mas assim, a beleza da juventude, ela vai embora com o tempo. E quando eu envelhecer, você vai continuar me amando? Aí você fala, não, quer dizer, você é bonita por dentro e por fora. Você tenta dar aquela remediada, porque sempre é muito complicado. Mas ela vai perguntar para você assim, mas por que mais? Aí você fala, porque você é inteligente. Mas se eu tiver assim um AVC, eu não puder mais acessar minha memória, mulher é terrível, não queira entrar nesse labirinto, você vai perder, de cara. Então, eu vou ensinar um negócio. Quando a mulher perguntar um negócio para você, assim, você me ama, já vai para aquela resposta que acaba com a conversa. Fala assim para ela, eu amo porque eu escolho amar você todos os dias. E eu acho que você é merecedora do meu amor até o resto da minha vida. Se você responder isso para a sua companheira, acaba qualquer conversa. Por isso os homens aprendam, porque mulher sempre é muito assim, a gente precisa ter um certo carinho especial para que ela entenda direitinho como é que as coisas funcionam. Mas a gente percebe que isso é parte da amorosidade nossa. Que a gente precisa saber lidar, saber conversar, saber esse tipo de faceta, que não necessariamente é o amor que Cristo tentou nos ensinar. Porque esse amor para nós é um pouco mais profundo. Só que o amor de Cristo possui características distintas, que não é o amor erótico, não é o amor de parceiros, que é esse amor mais fácil e rápido, no qual todos nós ainda nos debatemos e ainda erramos tremendamente em muita coisa. Porque a gente entra no relacionamento, não sabe como vai ser, já começa a observar a própria vida desde lá do começo. Lembremos-nos, quando a gente pensa em amorosidade, o primeiro contato com o amor é com os pais. Quer dizer, mais ou menos. Para alguns de nós, o primeiro conceito de amor é lá. Mesmo que o amor não seja nos dado na proporção que nós gostaríamos que fosse. Quem de nós não teve um daqueles pais extremamente rígidos que falava assim pra gente, olha, eu quero você aqui em casa 8 horas da noite. E a gente saía numa felicidade porque podia sair e nem olhava em relógio, não tinha nem relógio naquela época. A gente tinha que saber responder qual é a hora para a pessoa que passasse na rua, se ela tinha relógio ou não. Só que quando a gente está passando por coisas que são gostosas na nossa vida, a gente não vê a hora passar. E quando a gente se dá conta, pelo menos nessa época ocorria isso, eu olhava no relógio de um amiguinho, se eu tivesse comigo, olhava no meu 8h15. Gente, mas dava uma correria, dor de barriga, eu tinha que ir para casa. Terminava tudo que estava fazendo na hora. E a hora que chegava em casa, ainda tinha o pai lá esperando, com o psicólogo para a gente antes de dormir.
No caso, pode ser cinta, pode ser chinelo, ou até, se no interior de Piracicaba ou de São Paulo, não sei se vocês já ouviram falar, varinha de marmelo. Gente, esse nome, só de falar já doía. De experimentar uma sessão de psicoterapia com isso, para aqueles mais novos aí, que não sabem do que se trata, é uma vara de uma árvore, né, um ramo de uma árvore, extremamente flexível. Quando se batia, fazia aquele zumbido gostoso, similar àquele aparelhinho lá de dentista que todo mundo ama e gosta. E quando ele batia na perna, porque geralmente o alvo era a perna, ele ia enrolando. Quando chegava no fim, ele chegava até no perispírito. A hora que batia, é claro que a gente sentia uma dor de desencarnar. Mas diz que curava, né, na época, esse tipo de coisa, né? E eu passei por várias sessões dessa daí. Eu era uma pessoa muito boa, assim, sabe? Eu até acho, e é tão engraçado esse negócio de amorosidade que eu lembrei até de uma outra coisa. Porque eu passava por essas psicoterapias, mas às vezes não resolvia outros problemas. Eu tinha também É óbvio que todos nós que já temos uma certa idade, quando a gente olha assim para os nossos antepassados, geralmente de bisavó para cima, era geralmente aquelas famílias grandes, de um monte de gente, né? Que o amor podia ser visto como funcionava nessa família. E na minha especificamente tinha uma figura que, nossa, meu Deus do céu, era terrível. Uma pessoa com humor complicado, ninguém podia falar, minha bisavó falava assim, porque ela sabia que eu era um garoto que veio assim, de uma ala muito boa do umbral, ela sabia que eu era assim uma criança muito assim, obediente, e ela falava assim, não faça tal coisa para o fulano de tal que ele tem um humor terrível. Gente, vai falar para alguém que saiu do umbral, não faça isso porque ele não gosta. Virava objetivo de vida. Eu queria fazer só aquilo, enquanto eu não fizesse aquilo, não dava. E era uma pessoa tão complicada que ele falava assim, essa família é um inferno, 13 pessoas. Essa família é um inferno, eu não consigo viver mais aqui, essa família não tem amor. E uma pessoa conseguia tornar a vida de 12 um inferno. Até que um dia, eu muito criança, eu só observava, né? Eu olhava de fora. Ele falou assim, eu vou sair aqui dessa casa. E todo mundo ficou meio feliz, né? Eu achei, nossa, eu não palpitava, eu somente olhava. E de repente saiu, e não é que virou uma paz o ambiente. E o tempo foi passando, essa pessoa foi morar sozinha. Diz que na arte da amorosidade sempre a gente precisa passar pelas experiências. E essa pessoa morando sozinha, eu fui visitar, porque eu já estava um pouquinho mais grandinho. E não é que a reclamação era exatamente a mesma. Essa casa está um inferno, morava sozinho, hein? Eu falei, gente, eu penso hoje, né? Como é que pode uma coisa dessa? A gente é tão bom que a gente deixa a nossa casa, morando sozinho, um inferno. Tanto que muitos de nós... Até eu, mais ou menos, né, tem época que a gente não está muito bem conosco mesmo, né? A gente queria até tirar umas férias, mas não pode. E tem que aprender a lidar por meio da amorosidade conosco mesmo. Mas quando nós pensamos nessas relações, que são relações de pessoas, sempre é necessário a gente pensar qual o amor de Cristo. Porque sai de todos esses tipos de componentes, que são os amores familiares, os amores de relacionamento, e começamos a adentrar aquele aspecto que para nós é o mais difícil. Que Jesus falou, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deus, tudo bem, a gente até entende que é meio subjetivo, para nós não dá nem pé para entender a natureza de Deus. Mas o agradecimento de a gente estar aqui hoje vivo, porque Deus nos deu a possibilidade, a gente compreende tranquilamente. Mas quando nós compreendemos que nós precisamos amar ao próximo como a si mesmo, significa que a gente precisa saber se amar. Mas às vezes a gente não sabe se amar, porque nós levamos a nossa vida tão assim, de uma maneira relaxada, que o amor que nós sentimos por nós mesmos ainda é relegado ao segundo plano. Exemplo prático, quando a gente passa a observar para si, a gente vê que às vezes a gente coloca para dentro dessa maquinaria nossa tanta porcaria, por meio de um monte de comida, refrigerante, bebida alcoólica, fumo, alguns de nós vai para droga, e a gente não para pensar se a gente se ama para cuidar da maquinaria que nós estamos momentaneamente dando conta,
para vivenciar as experiências que fazem parte da nossa vida. E é um desamor não prestar atenção nisso. Mas a gente vai um pouquinho mais. Porque do ponto de vista psíquico, às vezes a gente vai para o centro espírita, assiste uma palestra legal e vai para casa. Vai para casa, liga a TV antes de dormir. Alguns adoram de assistir aqueles telejornais que, se a gente torcer a TV, cai sangue no chão. E a gente não sabe intimamente por quê. Gosta daquilo, mas se locupleta a ver esse tipo de coisa. Outros veem coisa que a gente nem pode falar o que é. Daqueles que veem, olham no espelho, a gente não gosta nem de saber que vê. Mas gosta de ver. E não tem problema. É uma escolha íntima da pessoa, para que ela possa perceber se ela se ama ou não. Mas nós poderíamos dizer, como às vezes a gente é muito assim, da boca para fora. Eu gostaria tanto de ter uma vida mais saudável. E aí fuma 2 maços de cigarro por dia. Eu gostaria de viver num mundo tão cheio de paz. E é aquela pessoa que no almoço de domingo chega. Gente, vocês não sabem o quem que eu vi lá na esquina do fulano de tal. Sabe com quem estava? Nem te conto. E conta. Espalha esperando de repente que a nossa vida fique boa. Como é que a gente pode ter um contexto de alto amor relevante e um pouco mais próximo ao amor de Cristo se a gente não se entende? Porque a gente precisa amar ainda o outro, que é aí que está o pepino da nossa vida. Porque o objetivo nosso é o objetivo final. Só que nós precisamos passar por todo esse caminhão de experiências para que a gente consolide em cada etapa um pouco mais primitiva como é que nós atingiremos um conceito de amorosidade de Cristo distinto. E aí quando a gente observa lá na frente, que aí é o nosso problema essencial, é o amor de Cristo. E aí a gente começa a pensar nas pessoas que nós não temos afinidade, pessoas que a gente não gosta, pessoas na gente que a gente fala, meu Deus, aquele fulano de tal, sabe aquele que... Deixa eu fazer uma pergunta, uma dinâmica de novo. Vocês têm algum inimigo? Vocês estão hesitantes porque vocês não têm ou porque está aí com você? De repente, se tiver, a gente só dá um toque aí e a gente não se entrega. Quando a gente começa a pensar em não ter inimigo na vida, percebe que é uma decisão de inteligência para todos nós. Porque o importante é não ter inimigo. Se eu tenho uma pessoa que não gosta de mim, pelo motivo que for, é direito dela. E eu preciso de ter uma conduta na minha vida que eu possa primeiro abstrair isso e lidar com esse tipo de situação. E saber que o que é do outro é do outro. Porque a pessoa tem a escolha dela, pode fazer o que quer que seja, e eu preciso de ter uma escolha condizente com aquilo que Jesus disse. Se alguém te fere numa face, apresenta outra. Mas que leiamos o Evangelho de uma maneira correta, porque a gente pensa que toma uma bofetada na cara, e você chega para a pessoa, Jesus pediu para dar outra, e você vai dar outra, a pessoa dá a outra bofetada. Não é esse tipo de contexto de entendimento enviesado. O contexto de entendimento é que nós apresentamos a outra face, que é do entendimento, que é da paciência, para saber que cada um de nós estagia num grau de entendimento do que é amorosidade na vida. E quando a gente compreende isso, a vida nossa fica um pouco mais fácil, porque fica mais leve. A gente para de investir energia em coisa que não dá certo. E para pensar que o mais importante quando a gente pensa na nossa vida somos nós mesmos. Por mais que a gente ame por demais, por exemplo, o nosso filho, a pessoa que a gente escolhe seguir a nossa marcha junto, seja quem for, porque a única pessoa que a gente pode mudar somos nós mesmos. Então, a severidade para que a gente pratique a amorosidade, primeiro conosco mesmo, para a gente entender que toda decisão que é difícil observando o outro é dele. E aí a gente começa a pensar, por que é que Jesus veio para cá? Para servir de amor do ponto de vista da sua vida para aquelas pessoas que já eram 12 apóstolos um tanto quanto difíceis. Porque eram um extrato da sociedade, que tinham seus defeitos, que tinham seus problemas, mas que ao mesmo tempo eram pessoas que tinham a vontade de aprender o significado do que é o amor de Cristo.
Quando a gente começa a entender isso, as coisas melhoram na nossa vida, porque o objetivo nosso é esse. E aí voltamos na pergunta inicial do que é que a gente estava conversando aqui. O que é que a gente veio fazer no Centro Espírita hoje? Se a minha resposta íntima, eu vim tomar um passe porque eu estou ruim, porque eu preciso tirar, eu não sei, aquele trabalho, aquela energia que o pessoal joga em mim, eu não estou aguentando. Se a nossa resposta, eu quero um milagre, eu estou com umas doenças, estou com umas coisas, já não é por esse sentido. Mas para a gente poder observar que existem pessoas exemplos na vida, porque a gente às vezes passa tanto tempo no Centro Espírita, semana após semana, e é tão engraçado porque eu também vou a vários, e nós muitas das vezes somos escravos de hábito. E o que eu quero dizer? Muitas das vezes a gente se cruza, eu aqui, vocês aí na plateia, e gente, eu reconheço gente que está no mesmo lugar, no mesmo banco do Centro Espírita, tá? Porque nós somos atrelados aos nossos hábitos. Há 10 anos. Ele fala, está exatamente naquela cadeira. Tem uns que eu falo assim, fulano faltou. É só eu olhar na cadeira. E sente na cadeira do fulano, para você ver. Ele já pensa, sentou na minha cadeira. Se sentar, vai ganhar um obsessor encarniçado para a vida. Porque nós estamos atrelados a esse tipo de coisa sem compreender que o nosso objetivo é desapegar, é amar até doer, é seguir pessoas que fizeram bem aqui na Terra, não necessariamente espíritas. Se observarmos Mahatma Gandhi, que libertou o povo do Império do Tacão, do Império Britânico, libertou um povo sem dar um único tiro. Martin Luther King Jr., que trabalhou para que o povo da mesma cor de pele, negra dos Estados Unidos, tivesse um pouco mais de dignidade. Separações de ônibus entre quem era negro e quem não era. Absurdo para nós, até no nosso Brasil, que a gente tem, desde 1888, nós tivemos a abolição da escravatura. Olha que coisa maluca! Nossos bisavós estavam no tempo que existia escravidão. E é uma chaga para o nosso país isso. E alguns de nós ainda carregam isso no nosso íntimo, que é uma vileza moral complicada que a gente tem que ajeitar. Sabe-se lá como. Se não ajeitar, pode deixar que a divindade dá um jeito em você. E coloca, faz a gente trocar de lugar. E como é bom a gente entender o Espiritismo, porque isso traz para nós uma lucidez de como a gente deve viver. O bacana é compreender. Não adianta ir no Centro Espírita buscar cura se a gente não faz o nosso papel. Porque o nosso caminho está aí, uma caminhada de 1 milhão de quilômetros. A gente senta e espera. Ai meu Deus, esse mundo precisa ficar mais bonito, precisa ter mais amor, está faltando caridade. E aí dentro de casa é aquele gato e rato. Por isso, meus amigos, o pouco de tempo que a gente tem para fazer um bate-papo, como pode trazer um ânimo para que a gente faça diferente quando a gente sair daqui? E esses momentos em que nós fazemos essas pequenas pausas são essenciais para que a gente coloque um pouco de energia na vida, porque o sentido religioso é um sentido que nos move. Não adianta ficar com aquela postura do mosteiro, não. É o trabalho na nossa vida. Assim como o amor para todos nós ainda é uma escolha que, atrelado à sua própria escolha, é cheia de trabalho. Assim, meus amigos, por fim, eu deixo aquele abraço carinhoso a todos por esse fim de ano, que nós tenhamos um pouco mais de amorosidade naquele nosso núcleo que é familiar, que muitas das vezes fazemos parte de uma família que se reúne, o que é muito bom, muito salutar, que nos ajuda a compreender, mas às vezes nós temos famílias complicadas que nos conclamam a ter um pouco mais de paciência, que tenhamos também, mas que sejamos todos cartas vivas do Evangelho de Cristo, assim como um dia Paulo de Tarso nos teria dito no seu Evangelho de Jesus. Meus amigos, assim eu deixo aquele abraço gostoso para todos, rogo a Deus que tenhamos uma noite feliz, abençoada na nossa vida, nas nossas casas, e rogo também para que numa próxima oportunidade nós tenhamos mais um tempinho para refletir e talvez até concluir, se a gente puder, que vale a pena mudar para melhor, se Deus quiser. Que todos sejamos
abençoados nesse ano e até o próximo. Que assim seja. Obrigado.